Pessoal, a paz de Cristo. Eu estou fazendo esse vídeo para fazer um comentário, colocar a minha opinião sobre um vídeo que está sendo divulgado de uma convocação por alguns pastores para um jejum dia 29 de março pela nação. Nada contra o jejum, Deus atua sim através do jejum, mas na verdade parece mais um sinédrio, né? Uma turma de fariseus convocando o povo para jejuar. Ora, e ainda mais, o fariseu mor aparece dizendo que após esse jejum vai haver paz e prosperidade para a nação. Aparece um outro falando balela, dizendo que depois que o povo se unir para orar, o coronavírus está com o horário, com as horas contadas, né? Isso é tratar o povo, a membresia, a igreja de Cristo como pessoas ignorantes. Porque nós sabemos que vocês, pastores, se degladiam entre si, vivem puxando o tapete um do outro, planejando mal um contra o outro, cheio de maldade, de malignidade uns contra os outros, conhecem a lei, mas não praticam a lei. E agora convocam o povo para jejuar pela nação, achando que num jejum, num ato desse, Deus vai mover as águas e fazer um milagre e acabar com toda essa pandemia. Não, o jejum agrada a Deus sim, mas muito mais do que o jejum, Deus quer é amor, é justiça. É que vocês, que sabem muito bem tirar o leite das ovelhas, do rebanho, a lã das ovelhas, né? Vocês que são especialistas em fazer campanhas, centenas de campanhas dentro das igrejas, né? Recebem dízimos, ofertas, né? Tudo isso aí, todos esses são fortes para praticarem dessa forma. Mas muitos estão necessitados dentro das igrejas. E não só dentro das igrejas, fora também, porque a obrigação não é só das autoridades públicas, não, e sim da igreja, dos pastores, que deviam ensinar, instruir, cuidar do rebanho, zelar pelo rebanho. É isso que Deus pede dos pastores. É só ler lá em Ezequiel 34 e vocês vão ver a queixa de Deus, a cólera de Deus, a ira de Deus contra vocês, pastores, que não tem feito aquilo que Deus tem determinado para fazer com o rebanho, para cuidar do seu rebanho, para cuidar daquela que está ferida, que está fraca, que está desraigada. Mas para pedir dízimos e ofertas são os primeiros. Para arrancar a lã e o leite das ovelhas são os primeiros. E agora se reúne e ainda vai o presidente, né, acreditando naquilo que vocês, pastores, estão dizendo. Senhor presidente, se porventura ver esse vídeo, se o senhor contar com essa frente parlamentar evangélica, que é uma terra árida, seca, está cheia de arbusto seco, dali não sai nada para direcionar para a nação. O senhor, sim, está com a oportunidade na mão de governar essa nação rica, abençoada, escolhida por Deus, mas requer muito mais do que o senhor imagina. É algo muito além do que a sua equipe de alto comando possa imaginar ou possa traçar estratégias. É muito além de auxílio emergencial. Requer muito mais direção de Deus, temor a Deus e buscar a Deus em espírito e em verdade. A oportunidade é sua e Deus quer te usar sim, mas requer muito mais. E não é um jejum de um dia, um ato que vai mudar isso não. É um bom início sim. Seria muito bom se esses pastores que estão sugerindo isso começassem com esse ato e prosseguissem. E não ficasse essa facção, essa divisão entre as denominações, e um puxando o tapete do outro e um odiando o outro. Ora, que evangelho é esse? Que a gente vai para frente de uma câmera e convoca, olha, nós vamos agora fazer um jejum e a 2 Crônicas 7:14, papapá. Deus requer muito mais que isso. O tema desse jejum deveria ser, sabe o quê? Arrependimento. Arrependimento e não paz e prosperidade, não. Porque nós erramos, nós pecamos, nós transgredimos a lei do Senhor. E requer isso. O início desse jejum
deveria ser a contrição, a humilhação, o arrependimento por tudo que nós, como igreja, como povo de Cristo, fizemos e praticamos. Poderíamos pegar o exemplo de Daniel, lá em Daniel 9. Daniel é um homem justo, correto, íntegro, mas na oração dele, quando ele convoca o povo e ele fala com Deus, ele se coloca no meio do povo, ele diz: nós transgredimos a tua lei, nós te desobedecemos, nós praticamos a iniquidade, o pecado, nós. Daniel se coloca no meio do povo, reconhecendo, se humilhando, clamando pelo perdão de Deus, pelos erros, pelas práticas erradas e abomináveis do povo, de idolatria, de imoralidade, de transgressão, toda prática errada. Deveria ser esse o pensamento de vocês, pastores, sacerdotes, que estão liderando denominações e massa de gente, ensinar o seu povo, instruir. Então, para você, meu irmão, membro, nada contra o jejum, entenda o que eu estou te dizendo. Pratique o jejum, as orações, sim, queremos ver o povo de Deus unido. Mas esse ato de 29 de março somente não vai resolver o problema. É um bom início, mas os pastores, onde Deus se queixa lá em Ezequiel 34, depois você lê que você vai entender. Isso deveria, essa contrição e a união e o arrependimento deveria prosseguir. Aí sim, aí nós veríamos a mão de Deus agindo e no tempo dele as coisas vão se acertar. E com o presidente tomando a posição correta diante do Senhor. Então, vai aqui um texto para todos vocês, para o presidente, para os pastores, para os fariseus, ok? Para os sepulcros caiados, que estão lindos por fora, mas cheios de podridão e rapina dentro. Para os irmãos, para mim também, ok? Está em Zacarias capítulo 7, versículo 9. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Sabe o que ele quer ao invés do jejum? Praticai a justiça verdadeira, demonstrai amor misericordioso e compassivo, cada um para com seu próximo, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração atitudes malignas contra o seu irmão. Isso aqui é muito mais difícil do que fazer uma semana de jejum, meu irmão. Quero ver vocês praticarem isso aqui. Deixar a teoria, deixar o que conhecem somente e praticar. Depois você dá uma olhadinha no título do capítulo 7, sabe o que está escrito? Foi nas madrugadas que o Senhor me incomodou, porque eu estou incluído nisso aí também, ok? Amor e justiça ao invés de jejuns. Depois você olha aí na sua Bíblia, talvez, será que ela é diferente da minha? Pode ser só a versão diferente, a Bíblia é a mesma, ok? O título do capítulo é Amor e Justiça ao invés de jejum. Então, meu irmão, pratica a justiça, pratica a verdade, pratica o amor ao próximo, a misericórdia, a compaixão, tudo aquilo que Deus determina na sua palavra. Isso vai chegar diante de Deus muito mais como um aroma suave diante das narinas dele do que o tal jejum dia 29 de março. Vamos fazer sim, amém. Mas que não seja esse o alvo. O alvo é o arrependimento e prosseguir na caminhada da contrição, da humilhação, do arrependimento, da busca a Deus. Aí sim, você permeia com jejuns e orações que aí Deus vai bradar. Eu creio que Deus te abençoe. Agora, a repreensão maior é contra os pastores, sacerdotes e líderes que deveriam estar instruindo o povo, o rebanho e cuidando do rebanho de Cristo. Fique na paz.